princípio da dignidade humana, princípio da liberdade, princípio de livre orientação sexual. Olha, aí ganha a realidade. Eu vou até me antecipar a tua pergunta, desculpa. Não, vai tranquilo. O casal vive, tem uma relação de afeto, porque hoje o casamento perdeu aquilo que ele tinha, a base contratual. O casamento era um contrato. Até bem pouco tempo atrás, o Código Civil de 16 previa o casamento como um contrato. Né? Tu fazia um contrato, era uma sociedade comercial, era um contrato de casamento. Tanto é que se chamava, vou contratar casamento. Isso era muito comum há anos atrás, para quem é jovem há mais tempo. Né? O casamento hoje ele tem outras bases, ele tem a base afetiva. Eu não estou obrigado a permanecer com alguém a quem eu não tenho mais afeto. O afeto é o valor jurídico fundamental a ser respeitado. E se eu tenho afeto por alguém do sexo oposto, isso deve ser respeitado. Porque ali vão se construir direitos e obrigações. Justamente. E aí vem minha pergunta, doutora. Até como católico e abalizando essa situação, essa questão da união de dois homens passou pelo seu crivo. Eu digo, o seu crivo é sua análise. Como o senhor abalizou? Porque a gente pega os tratados de Freud e Jung, todos eles dizem que o amor entre homens do mesmo sexo é muito mais intenso e muito mais verdadeiro muitas vezes. Como é que o senhor abalizou naquele momento do crivo? Que o senhor tem o crivo de dizer aqui não tem, o casal não pode ficar junto mais, que é a questão, não existe mais a culpa. Já está por si só, já está acabado o casamento. Qual foi o critério que o senhor conseguiu abalizar entre os casais, sendo um de corrente europeia com uma educação e um ser daqui, um ser humano querido, que até acho que eu conheço o rapaz, que é daqui de Lajeado. Em que momento o senhor viu que, bom, aqui existe efetivamente, eu não vou dizer o termo amor, mas é o termo amor antes mesmo do posicionamento ético legal, mas aqui existe uma afeição. Em que momento o senhor percebeu isso no curso do processo? Opa, porque não se trata de uma jogada, vamos casar, dois vamos casar. Não, existe uma estrutura e passou pelo seu crivo. Em que momento, durante o processo, o senhor viu, opa, aqui realmente a coisa é séria e que vai repercutir no patrimônio e que vai repercutir numa adoção e que vai repercutir numa coisa que vai servir de exemplo. Em que momento foi isso que o senhor viu? Isto não se vê. Assim como o casamento tradicional, se percebeu, as pessoas, a percepção, né? A percepção, então, mudando. A pessoa vai, o casamento clássico, matrimonial, que ainda persiste, né? E deve persistir. As pessoas vão num cartório de registro civil e se habilitam e manifestam a sua vontade perante o registrador, né? E o registrador, ele colhe aquela manifestação de vontade. Ele não vai investigar aquela manifestação de vontade, né? Apenas depois, numa cerimônia pública, né, como prevê a lei, ele vai consultar se, né, como se diz, se aquele é o desejo, novamente, né, depois de habilitados, né, saem os proclamas, enfim, todo aquele processo que é previsto no Código Civil com relação ao casamento tradicional. Né? A única coisa que ele vai perquirir lá na hora da festa, um pouquinho antes da festa, ele vai consultar os noivos, os nubentes, se aquele realmente é o desejo deles, né? Através daquelas fórmulas que todos nós conhecemos. Né? No processo esse que eu examinei, né, é a mesma coisa. Ali havia uma vontade manifestada, né, por duas pessoas do mesmo sexo. Né? Essa vontade manifestada, alguns elementos probatórios e depois, através de uma pesquisa, e eu quero render minhas homenagens aqui, a doutora Veloci Melo Pivato, que à época era a promotora que oficiava perante a vara de família, a doutora Veloci exarou um parecer nesse processo de várias laudas brilhantes, fazendo um paralelo e com base nesse parecer eu o acolhi e agreguei como razões da minha decisão um paralelo, porque eles já eram, esse caso
né? Eles já eram, e eu posso até publicizar ele, não está sob segredo, não é que não esteja sob segredo de justiça. O próprio casal, até em matérias jornalísticas aqui do nosso jornal, publicizou a decisão, inclusive tiraram fotos, apareceram fotos deles juntos, eu sequer os conhecia. Importante, doutor, é que foi feito um estudo muito abalizado pela doutora Veloci sobre aquilo que eles tinham contraído lá na Inglaterra, em Bristol, na Inglaterra, né, que é a união civil, que ela tem os mesmos efeitos jurídicos do casamento. Então esse casal homoafetivo, ele estaria casado na Inglaterra e vivendo à margem de exercício de direitos no Brasil. No Brasil. Né? Então, lá eles teriam, através do Instituto, se eu não estou equivocado, é o mariage, né? O mariage, né? É o termo em inglês. Eles estariam, tudo que eles fariam na Inglaterra, produziriam efeitos jurídicos. No Brasil, não. Vamos igualizar as situações, né? A fim de que aquisições patrimoniais feitas no Brasil, né, sejam oportunamente com o regime da comunhão parcial, que se agrega, né, às uniões estáveis, mas o caso deles é casamento, eu determinei a lavratura do assento de casamento, do assento de matrimônio. Não foi um reconhecimento de união estável, foi matrimônio, esse era o desejo deles. Né? Porque eles, na verdade, o pedido veio de reconhecimento daquele casamento da Inglaterra no Brasil. Eu avancei um pouquinho mais, eu digo não, embora nós não tenhamos lei ainda, a nossa Constituição Federal vai autorizar, por quê? Princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, eles vão viver juntos numa vida afetiva, eles vão construir patrimônio, eles vão provavelmente, né, querer ter desejo de ter um filho, adoção, né, uma adoção, né, perfeitamente possível, já sentenciei mais do que uma, né, já deferi a adoção a casais homoafetivos, né, dentro de uma habilitação em que se examina as questões psicológicas, examina as questões psicossociais. Dentro do procedimento legal. Dentro do devido processo legal. Não é sair. Não é assim. A adoção. Isso que é importante dizer. Não é assim, agora vamos fazer. E tem que ter um. Observando todo o mesmo rito que é previsto para casais que se habilitam à adoção, casais heterossexuais, também hoje, né, já alguns juízes entendem que é da possibilidade, né, e o fazem da mesma forma, seguindo todo o ritual legal. A questão muito importante, né, daqui a pouco, como ocorre nas relações de vida, né, os matrimônios, eles também chegam ao seu término, né, eles vão desconstituir aquela relação e toda aquela teia de obrigações, né? Tem a questão previdenciária, um deles falece, né? Hoje já há reconhecimento por parte, até administrativamente, com base nessas decisões judiciais, claro, né, como da dependência. Com certeza. Tem uma teia de relações que é muito importante. E se nós não reconhecermos, nós estamos consagrando uma classe de um subcidadão. Né? E quando nós temos a Constituição Federal, né, que assegura a igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, se nós não reconhecermos esta realidade, nós estaremos criando um subcidadão. E o que, na verdade, o senhor, na condição de juiz e até o Poder Judiciário, nós temos que proteger esses cidadãos, porque são produtivos, são pessoas que nem a gente, são pessoas que têm um amor próprio e que querem se fazer a sua própria vida. E a pergunta que eu faço nesse sentido, doutora, é o seguinte: e aquele que hoje existe os homossexuais que não querem publicitar e que têm medo, né? E eu vejo claramente que essa voz que o senhor lançou em sentença permite as suas garantias, né, de que possam sim se casar e que possam fazer a sua vida. Isso hoje, chegando qualquer casal, nas mesmas intensidades que chegou, cumprindo o devido processo legal, fazendo uma produção de prova, ao seu sentir, passando pelo crivo do Ministério Público, passando pelos advogados,
Isso pode acontecer de novo? Naturalmente. É um precedente. É um precedente. É um precedente. Se as situações serão semelhantes, isso vai depender do caso concreto, né? Mas esse caso que eu julguei, eu entendi, até porque vislumbrei ali um desejo, né? Eu apenas vislumbrei um desejo pela documentação, né? Já vi uma situação consolidada em outro país, como eu mencionei, quando tu mencionaste, como eu mencionei, já vi uma situação consolidada em um outro país e que nós criaríamos, se impedíssemos, se a minha decisão fosse de indeferimento ou de desacolhimento daquela pretensão posta, né, em juízo, nós estaríamos... Eu penso que eu estaria, sim, consagrando uma injustiça. Isso que é importante, até porque o juiz e a justiça está para isso. Existe a verdade dos fatos, vamos judicializar. Não havendo, vai ser uma refutação imediata. No caso concreto, foi tudo normal, aconteceu. Doutor, o nosso tempo está se esgotando e eu vou usar como diretriz, né, a apresentação de 2 livros que fizeram o fundamento de sua vida, que o senhor pudesse trazer ao telespectador de forma muito breve, título, autor, que deu... Eles não são os fundamentos da minha vida, mas eu gosto muito da literatura, Dr. Marco, ela de fundo histórico, né? Então eu, como sugestão literária, eu sugiro para quem não leu ainda a obra de Fernando Moraes, O Chateau Rei do Brasil. Conta um pouco da história da nossa imprensa, né? É um livro que conta não só a história da imprensa, como a história do país, né? E outro livro que eu sugeriria é do nosso jornalista e escritor gaúcho, que eu li recentemente, e ele foi lançado no final do ano passado, é 1961, O Golpe Derrotado. Conta um pouco da história anterior àquele período do regime de exceção, do golpe militar de 63, conta, né, toda a história do levante, do movimento da legalidade, né, conta a história como ela... vista por quem foi um personagem, o Flávio Tavares. Naquele momento do movimento da legalidade, ele estava dentro do Palácio Piratini como jornalista, né, como um repórter jornalístico a serviço de agências e empresas de notícias e do jornalismo. Então eu sugiro essas 2 leituras, são 2 leituras assim que contam um pouco da história do nosso país. Johnson, foi um prazer estar aqui no meu programa. Eu espero realmente que os telespectadores tenham abrangido o seu conhecimento e tenho certeza que captamos algo de muito interessante. Eu espero que o senhor continue fazendo sentenças que repercutam a nível nacional. Para vocês, ouvintes e telespectadores, foi um prazer estar aqui. Nunca deixem de lembrar que aqui no Alto Aquari, no estado, existem brilhantes advogados, promotores, juízes. Na dúvida, se acercam a ela. Espero que vocês, telespectadores, tenham aprendido e compreendido um pouco mais das nuances e os problemas relativos ao Poder Judiciário e muitas vezes com soluções concretas, como foi o caso aqui apresentado. Então, meus cumprimentos e até o próximo programa.